Uma criança foi encontrada andando sozinha às margens da MG10 em Vespasiano. O menino foi salvo por um taxista e o pai só reapareceu 7 horas depois. No posto da Polícia Militar Rodoviária, um menino de 4 anos ficou sob os cuidados dos policiais. Os militares perceberam que o garoto estava sujo e com fome. Chegando aqui, nós demos um banho na criança, estava bastante suja, com fome, compramos um alimento para ele. E tentamos rodar aí nos bairros, nas imediações, para localizar os responsáveis. Um taxista passava pela MG10 quando se deparou com o menino daquele jeitinho que a gente pôde ver, descalço e com uma camisa de manga curta. Assustado, o próprio garoto correu até o táxi. O condutor encaminhou a criança até o posto da Polícia Militar Rodoviária. Depois de passar uma madrugada fria na rua, o menino ganhou balões de presente e não parou um segundo. Primeiro ele queria subir na moto da polícia. Depois o divertido era entrar na viatura. Mesmo descalço, o garoto não parava de correr. Os policiais tentaram localizar a família e já tinham decidido que a criança seria encaminhada ao Conselho Tutelar de Vespasiano, na Grande BH. Tentamos rodar aí nos bairros, nas imediações, para localizar os responsáveis. Fizemos contato em Santa Luzia, Vespasiano, olhamos ocorrências desaparecidos, mas até então sem pista aí dos responsáveis dessa criança, que aparenta ter aí entre 3 a 4 anos de idade. Para a surpresa de todos, depois de aproximadamente 7 horas, o pai apareceu. Leandro Henrique é pedreiro e pai de 8 filhos. Um deles é Pedro Henrique, de 4 anos. Segundo o pai, o próprio menino saiu de casa. Ele acordou de noite procurando a mãe dele, chorando, e foi atrás dela. Ela mora num bairro vizinho. Enquanto Leandro prestava esclarecimentos à polícia, pai e filho brincavam como se nada tivesse acontecido. E você fica preocupado? Como é que você vai fazer para que isso não aconteça? Deixar com a mãe, né? Agora, o pai e a criança vão ser encaminhados ao Conselho Tutelar. Os advogados do goleiro Bruno Fernandes entraram com uma ação rescisória hoje para tentar anular a paternidade do filho de Elisa Samúdio. A ação foi protocolada no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, onde tramitou o processo de paternidade. De acordo com o advogado Francisco Simin, a Justiça presumiu que Bruno era pai da criança sem ter um exame de DNA anexado ao processo. O goleiro, que está preso na penitenciária de Francisco Sá, no norte de Minas, já teria se oferecido para ceder material para o teste. Ainda segundo Francisco Simin, Bruno não nega, mas também não confirma a paternidade. O Tribunal de Justiça informou que os pedidos de anulação de paternidade ocorrem sob segredo de justiça. Eleições 2014, Fernando Pimentel, candidato do PT ao governo do estado pela coligação Minas pra Você, fez caminhada e participou de coletiva no centro de Divinópolis. Já o candidato PSDB ao governo do estado pela coligação Todos por Minas, Pimenta da Veiga, visitou a cidade de Araguari, Ituiutaba, Uberaba e Nova Serrana. Cleide Donária, do PCO, cujo recurso de impugnação da candidatura está sob julgamento, não divulgou a agenda pública hoje. Eduardo Ferreira, do PSDC, se reuniu com aliados e gravou o programa eleitoral. Fidelis Alcântara, do PSOL, visitou ocupações urbanas na região do Isidoro. Tarcísio Delgado, do PSB, se encontrou com membros do Sindifisco e do Conselho Político. Já Túlio Lopes, do PCB, gravou o programa eleitoral e participou de assembleia com professores. Dezenas de moradores dos terrenos da Granja Werneck, na região do Isidoro, se acorrentaram novamente, só que dessa vez em frente ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Os manifestantes protestam contra a ordem de despejo de 8.000 famílias expedida pela Justiça. O cumprimento da decisão e reintegração de posse pode ocorrer a qualquer momento. Nessa quarta-feira será realizada uma audiência pública organizada pela Comissão de Direitos Humanos para debater a situação das ocupações na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Há um sentimento de medo na região norte de Belo Horizonte. É lá, na chamada Mata do Isidoro, que moram 8.000 famílias, resultado da invasão de 3 grandes terrenos da Prefeitura de Belo Horizonte. Esse pessoal aguarda para a qualquer momento a chegada de uma tropa da PM de quase 2.000 homens com uma ordem de despejo. O problema é saber, primeiro, para onde mandar essas quase 20.000 pessoas, entre homens, mulheres e crianças. Depois, atribuir responsabilidades para o que vier a acontecer. Parece óbvio que uma questão é a invasão de um terreno, público ou privado. Outra, o que fazer com se ocuparam a área.
No primeiro caso, é crime a invasão de terrenos. A recuperação da posse é, portanto, uma questão legal. No segundo, é também cristalino que deixar 8.000 famílias desabrigadas torna-se uma questão moral. Em resumo, estamos diante de uma ilegalidade, de uma ordem legal e de uma imposição moral. Com qual delas ficar? Essas coisas, no entanto, não acontecem de uma hora para outra. O problema é que a autoridade não enfrenta no início a invasão de terras desocupadas e nem se preocupa também, prioritariamente, com a ocupação desses terrenos para garantir moradia, um direito inquestionável. Num gesto extremo, centenas de famílias que temem a chegada da polícia se acorrentam nas grades do Palácio da Liberdade e no Palácio da Justiça, onde o assunto está sendo discutido. A expectativa é que se encontre uma solução para que a PM não tenha que usar a força, nem que a cidade tenha que chorar novos mártires dos movimentos sociais. Enquanto isso, 8.000 famílias não dormem e 2.000 soldados e oficiais esperam o que fazer. Tomara que não faça o pior. Esta edição termina agora. Na sequência, você acompanha as notícias nacionais e internacionais do Jornal da Band. Uma boa noite para você e até amanhã, às 6h50 da noite. A gente se vê.